Estendemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Não existe em toda a história das religiões, das filosofias, das ciências, da própria política, da oratória, discurso mais sublime, mais belo, mais profundo do que o feito por Jesus, que está presente em seus evangelhos sob o título de O Sermão da Montanha. É uma fala transcendente que encerra ensinamentos por demais positivos e instrutivos para nos orientarmos na Terra e reorganizarmos a nossa vida de dentro para que a vida de fora possa ir se acomodando segundo os melhores auspícios, segundo os desejos mais altos. Num dos trechos finais desse discurso, Jesus se serve de uma metáfora muito interessante. Considerando que estamos na Terra num caminho que pode ser o mais diverso, o mais distinto de um para o outro, o caminho que eu sigo não é o caminho que ela está seguindo, não é o caminho que o outro está seguindo, Jesus se serve da metáfora da porta. A porta é algo que serve para separar um espaço do outro. O lado de fora, o lado de dentro e vice-versa. Que dá acesso de um ambiente para outro. E Jesus faz o comparativo da porta larga e da porta estreita, explicando que larga é a porta das facilidades terrenas, larga é a porta da comodidade, larga é a porta dos caprichos do eu, larga é a porta das paixões, larga é a porta das tentações, e por aí vai. E estreita é a porta do compromisso, estreita é a porta dos nossos deveres, estreita é a porta das nossas obrigações morais, estreita é a porta das nossas responsabilidades, estreita é a porta da nossa trajetória espiritual. Então, essa metáfora de que se serve Jesus, toda a fala de Jesus é metafórica. E esse fato torna a mensagem do Cristo universal, porque ela é tanto válida para o tempo em que Jesus falou, como é válida para nós, cabendo-nos interpretá-la, cabendo-nos tentar entender o seu sentido na atualidade psicológica em que cada um de nós se situa. Então, essa metáfora em particular da porta, sobretudo da porta larga e da porta estreita, para onde nos conduzem os diversos caminhos que seguimos, ela é de utilidade para fazermos uma reflexão sobre o nosso eu, sobre a nossa vida, sobre como estamos aproveitando as experiências terrenas, como estamos aproveitando o nosso aqui e agora, como estamos aproveitando aquilo que cada um de nós possui, para viver, para trabalhar, para se relacionar, para ser feliz. Isso no Espiritismo é muito claro. Cada um de nós tem aquilo que pode ter, aquilo que tem condições de ter e aquilo que merece ter. Isso para o Espiritismo é muito claro. Segundo os seus postulados da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da pluralidade dos mundos habitados, etc., da lei de causa e efeito, ou ação e reação, ainda a lei do retorno, cada um de nós vivencia aquilo que precisa vivenciar, passa por aquilo que precisa passar e precisa
adquirir sabedoria com essas experiências para rotineiramente, cotidianamente, todos os dias, repensar a sua vida e reorganizar o seu caminho, os seus rumos. Porque talvez, muitas vezes, experiências negativas nos sucedem para servir de alerta, de aviso de que o caminho que estamos seguindo, a rota que estamos seguindo, talvez não seja mais adequada para nós. Talvez não seja a melhor para nós. Talvez não seja a mais ideal para nós. Nós precisamos, então, parar, refletir, pensar demoradamente, né? Refletir é dobrar-se sobre si mesmo, né? Pensar demoradamente no que estamos fazendo, o que está se passando dentro de nós e refazermos a nossa caminhada, o nosso percurso, os nossos rumos. Isso é um processo diário, tem que ser de todos os dias, para podermos corrigir a rota. Se um navio está em alto mar e se afasta da rota da navegação, o responsável, o timoneiro, né, responsável pelo navio, tem que recalcular, né, a rota para que o navio não se afaste muito da mesma, para não ter risco de naufrágio. Um tráfego aéreo, isso é muito mais severo, né? O avião tem que seguir, né, a rota precisa, dentro do tempo preciso, para não correr o risco de algum desastre. Então, na nossa vida também, nós precisamos saber aonde estamos indo e precisamos também saber aonde estamos querendo chegar. Isso tem que estar muito claro para nós. Porque se eu não sei onde eu estou caminhando, se eu não sei para onde eu estou indo, provavelmente eu não vou chegar em nenhum lugar. Vou estar caminhando em círculos de um lado para outro, sem seguir o caminho até a direção dos meus sonhos, dos meus desejos, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu estou buscando, da felicidade que eu almejo, da família harmonizada que eu procuro, etc. Então, servindo-se dessa metáfora de Jesus, a nossa proposta é apresentar rapidamente um pequeno conto de um escritor do século XVII que se celebrizou por adaptar algumas histórias, algumas narrativas da antiguidade clássica para o seu tempo e que até hoje são válidas, né? Muitas vezes são utilizadas nas escolas a fim de se fazer alguma reflexão sobre procedimentos comportamentais, sobre algumas atitudes, sobre alguns padrões de agir e de pensar que são comuns entre as pessoas, independente da faixa etária. E o conto, essas histórias, têm essa vantagem de poderem ser adaptados em diferentes situações. Então, esse escritor se chama La Fontaine. Ele viveu em Paris, no século XVII, na mesma época do Rei Sol, do Rei Luís XIV, e conviveu de perto com o Fausto, com o luxo da corte que vivia em Versalhes, castelo talvez mais luxuoso de todos os tempos, mandado construir por aquele rei. E ele se servia de pequenos contos, de fábulas, de apólogos, onde os animais conversavam, etc. e tal, para criticar, muitas vezes, os excessos da corte, que vivia no luxo, enquanto o resto do povo vivia na miséria, vivia na pobreza, vivia esquecido. Que não é muito diferente de hoje, né? Às vezes, né, mudam os tempos, mas as situações, mudam-se os tempos, os lugares, mas as situações às vezes se perpetuam, tendem a ser as mesmas. Então ele conta uma fábula muito interessante, que talvez alguns aqui a conheçam, intitulada O Moleiro, o Menino e o Burro. Ele monta essa fábula porque alguém
Ele questionou quem ele deveria agradar, se ele deveria agradar a si mesmo, se ele deveria agradar a corte, se ele deveria agradar o rei, a quem ele deveria agradar. Então ele inventou esse conto, né, do moleiro, do menino e do burro. Então um moleiro com o seu filho, que estava atravessando as faixas juvenis, estava ainda na adolescência, com 15 anos, resolveram ir para a feira, que era muito distante do lugar onde eles moravam, era no centro da cidade, eles moravam no interior, e eles queriam ir para a feira vender um burro, estavam passando por sérias dificuldades, precisavam obter algum recurso, né, com a venda do burro, para conseguir atender essas necessidades. Então, para poupar o burro, né, eles puseram o burro com as patas para cima, amarraram, atravessaram um pedaço de pau e foram carregando o burro, né? Ele segurando uma parte com o ombro e o filho outra parte no seu ombro, foram carregando. As primeiras pessoas com as quais eles cruzaram começaram a rir, começaram a debochar, a fazer chacota daquela cena, né? Como é que podia, né, um velho menino carregando um burro sobre os ombros, né? E o velho, incomodado com aquela situação, desamarrou o burro, né, e começou a puxar o burro, ele na frente, o menino atrás. Daí passou por outras pessoas que também fizeram troça deles. Não acredito, né? Um pobre velho deste, um trapo humano, né, a pé, e o burro livre, faceiro. E aí o velho pegou, incomodado com aquilo, subiu no burro, e o menino foi puxando o burro na frente. Mas, alguns metros adiante, cruzaram por outras pessoas. Eram 3 moços. E elas se indignaram. Como pode isso? Um velho em cima do burro, um marmanjão desse tamanho, o pobre do rapaz a pé. E o velho, que se incomodou de novo com aquela crítica, pediu que o menino subisse no burro. Então estava ele e o filho em cima do burro, seguindo na direção da feira. Quando mais alguns metros adiante, outras pessoas começaram a caçoar. Não. Como pode uma coisa dessas? Querem vender o burro na feira, né? O velho menino em cima do burro, o animal vai chegar lá estropiado, não vai ter valor de venda nenhum. E o velho, mais uma vez, para atender, né, a queixa ouvida, desceu do burro, fez com que o filho descesse e fez com que o burro fosse indo na frente, ele e o filho atrás. Mais alguns metros para frente, encontraram outras pessoas e novamente, né, as críticas vieram. Não, vejam só. 2 burros caminhando e um na frente trotando. Né? Mas quem tem cão, né, um falou, quem tem cão não caça com gato. Né? Quem tem burro não gasta a sola do sapato. Como podem, né, não estar se servindo do burro para percorrer a jornada? E o velho parou, ouviu e pensou para consigo, realmente, burro eu fui até agora, né, querendo atender os caprichos de todos, os desejos de todos, as queixas de todos. A partir de agora, eu vou agir de acordo com a minha consciência, de acordo com o meu parecer, de acordo com aquilo que eu acho que é o correto. E aí La Fontaine encerra a fábula da seguinte forma, né? Quem quer morar fixamente num lugar vai ser objeto de crítica. Quem quer correr o mundo vai ser objeto de crítica. Quem for casar vai ser criticado por isso. Quem quiser manter o celibato, não quiser casar, vai ser criticado por isso mesmo. Não importa a condição, todos hão de falar e nunca se agradará a todos. Então, com esse pequeno conto, né, La Fontaine tenta responder a pergunta: quem se deve agradar? Aos meus desejos, aos meus sonhos, ao do rei, né, a da corte, a quem eu devo agradar?
Então, de uma perspectiva psicológica, de uma perspectiva espiritual, nós devemos estar em paz com a nossa consciência, em primeiro lugar. Nós não temos que ter o compromisso de agradar esposa, de agradar marido, de agradar filho, agradar filha, de agradar este ou aquele. Nós temos que estar em paz com a nossa consciência. Devemos fazer o que nos dita a consciência, que é o melhor para nós. No Livro dos Espíritos há uma questão muito interessante, que é a questão 621, em que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, interroga as inteligências desencarnadas. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem. Uma resposta bem curtinha. Na consciência. A lei de Deus está na consciência. Então, a nossa consciência individual, de alguma forma, é o reduto divino. Porque se a lei divina está inscrita em nossa consciência, Deus também está ali presente através da sua lei, nos orientando, nos ditando os rumos que devemos seguir, nos intuindo as decisões que precisamos tomar. Então, Deus está presente em nossa consciência através da sua lei, que está toda dentro de nós. Então, o nosso compromisso prioritário é conosco mesmo. Não com os nossos interesses mesquinhos, com o nosso egoísmo, com a satisfação dos nossos caprichos ou aquilo que muitas vezes julgamos que é uma necessidade nossa, mas que por vezes não passa de uma superfluidade sem a qual passaríamos muito bem, obrigado. Mas o nosso compromisso é com a nossa essência, é com o nosso ser interior, é com a nossa consciência. Estando em paz com ela, mesmo que o mundo em nosso derredor esteja desabando, nós estaremos bem. Nós estaremos em paz, porque estaremos em paz com a nossa consciência. Então, o caminho descrito a trajetória descrita pelo velho, pelo moleiro, da sua casa até o centro, também pode simbolizar a nossa encarnação, o caminho que seguimos do nosso nascimento até a nossa morte, a nossa desencarnação, que são a porta de entrada no mundo e a porta de saída no mundo. A gente vem de uma realidade espiritual para cá, permanece um tempo aqui, passa pelo que tem que passar, sofre pelo que tem que sofrer, experimenta o que tem que experimentar, tenta viver da melhor forma possível, quem já tem consciência, e abandona essa realidade para demandar, para retornar para a realidade espiritual através da morte. Num ciclo sucessivo e ininterrupto. Embora não tenhamos lembrança, a maioria de nós viemos repetindo este mesmo ciclo de encarnar, viver na Terra, desencarnar, viver um tempo no mundo espiritual, reencarnar e assim sucessivamente. Nós nem temos como ter uma ideia precisa de tempo. Porque o tempo para o espírito é muito diferente do tempo para nós. E a nossa noção de tempo também já está mudando. Nossa noção de tempo atual, a gente tem a ideia que o tempo passa cada vez mais depressa. A Terra não acelerou, ainda continua demorando o mesmo tempo para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, que é o dia. Ainda demora o mesmo tempo para dar uma volta em torno do Sol, que é a translação, que é o espaço de um ano. Isso continua igual, mas a nossa percepção do tempo está mudando. E isso assinala para uma mudança interior, uma mudança consciencial. Então, o tempo para o espírito é muito diferente do tempo para o espírito desencarnado, é muito diferente do tempo para nós que estamos na carne. Então, a percepção muda, varia. Então, não temos como precisar há quanto tempo já estamos nessas indas e vindas. Mas o fato
é que cada vez que nós mergulhamos nos fluidos densos da matéria, é com o objetivo de aprender, é com o objetivo de nos melhorarmos. E essa viagem do velho, com seu filho e com o burro, lá da sua casa, até o centro, até a feira, representa a nossa encarnação. E o menino ali representa a nossa inexperiência, a nossa imaturidade, o nosso não saber, muitas vezes, qual a melhor decisão a tomar, qual o melhor caminho a escolher, né? Qual a melhor rota a seguir. E o velho, né, representa a nossa individualidade, né, as experiências pelas quais a nossa individualidade passa, as transformações pela qual a nossa individualidade passa. E todo esse transcurso, essa sua preocupação em ouvir e agradar os demais, reflete a nossa imaturidade espiritual. E reflete o nosso desconhecimento do caminho que devemos tomar. E para melhor saber qual o caminho que devemos tomar na nossa vida, qual é a nossa jornada pessoal, qual é o caminho que cada um deve trilhar, que foi previamente traçado já na espiritualidade por nós mesmos, na condição de espírito desencarnado. Para saber isso, nós podemos seguir 4 passos, né, para saber qual é o nosso caminho que nos vá conduzir até a porta estreita que fala Jesus, que é o caminho da nossa realização pessoal, que é o caminho da nossa felicidade, que é o caminho dos nossos deveres para conosco mesmo, que é o caminho da paz com o nosso mundo íntimo, com a nossa consciência. Então, a primeira etapa seria do autoconhecimento, que o velho alcançou através das suas experiências. Ouviu várias pessoas, ouviu crítica dali, crítica de lá, queixa dali, queixa de lá, mas chegou no momento, já quase no fim da sua viagem, que ele caiu em si, né? E fez a autodescoberta. E isso cada um, em algum momento da sua vida, precisa fazer. Se autoconhecer, se autodescobrir, saber quem eu sou. O Espiritismo nos esclarece. Nós não somos esse corpo físico que demonstra, de acordo com o lugar em que está, um determinado comportamento, que são as nossas máscaras, ou para usar um outro nome, compõe a nossa personalidade. A palavra personalidade vem de persona, que é máscara em grego. Então, a nossa personalidade, que é o que muitas vezes os outros identificam, os outros percebem, através da qual os outros formulam uma visão nossa, né, nem sempre corresponda à nossa intimidade, à nossa interioridade, à nossa essência, ao que de fato nós somos. E muitas vezes nós também nos iludimos e acabamos formando uma autoimagem baseada nessa máscara, nessa personalidade, nessa exterioridade, naquilo que nós aparentamos ser, mas que na realidade não somos. Então, há que se fazer o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da autodescoberta. O Espiritismo nos esclarece que nós somos um espírito que veio de um campo espiritual e que ruma para este mesmo campo espiritual após um pequeno interlúdio, um pequeno espaço de tempo na matéria, e que nós estamos, né, na matéria para aprender, para evoluir. Então nós precisamos saber como é esse espírito que nós somos. O que esse espírito precisa aprender? O que esse espírito tem de bom e tem de ruim? O que esse espírito veio fazer aqui na Terra? O que cada um de nós veio fazer aqui na Terra? Então nós temos que fazer esse questionamento. Quem nós somos? O que eu gosto, o que eu não gosto? É bom até fazer um exercício de pôr no papel, né? Quem eu sou? Tentar responder essa pergunta. Quem eu sou? Como eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me incomoda? O que não me incomoda? O que eu consigo tolerar? O que eu não consigo tolerar? O que o outro, principalmente dentro de casa, dentro do nosso lar,
o que tal companheiro, tal companheira, tal membro da família, outro, faz que me incomoda profundamente. Mas que não é problema para ele, é problema para mim. Isso ali é um indício de algo, muitas vezes, que está em nós e que precisa ser trabalhado. Né? Muitas vezes uma determinada atitude de uma outra pessoa nos incomoda, nos irrita, mas a pessoa não tem problema nenhum, o problema é nosso. Né? Então, algo que há naquela pessoa provocou uma irritação em nós. Né? A gente tem que investigar as causas dessa irritação. Por que isso nos incomoda tanto? É algo que está por trás da máscara, é algo que está numa camada mais profunda lá no nosso íntimo e que a gente tem que investigar, a gente tem que conhecer. No filme, desenho, Shrek, o primeiro, há uma cena que particularmente achamos fantástica, que tem, provavelmente a maioria já assistiu aqui, tem o ogro, né, que é um ser, né, horrendo, feio, grotesco, etc., que todos temem, que ninguém quer conviver com ele. E tem um outro personagem, que é o burro falante, que não se preocupa com a aparência do ogro, mas que é irritante, que fica saltitando em torno do ogro e enchendo de perguntas. E o ogro tenta explicar como é um ogro. Daí ele usa como exemplo a cebola, né? Daí o burro diz, como? São feiosas e fedorentas? Né? Daí, não, burro. Ogros são como cebolas, têm camadas. E os autores, os criadores desse desenho foram muito felizes nessa colocação. Porque nós somos, de alguma forma, como cebolas, nós temos camadas. Né? E quanto mais para dentro de nós, mais profundas são essas camadas. E mais, muitas vezes, elas escondem algo que está em nós, que não está na nossa consciência, porque nos incomoda. Então, a gente deixa lá no íntimo, soterrado. Coisas que vêm desde a infância, que vêm lá do relacionamento com o pai e com a mãe, numa visão espírita que vem muito antes, vem lá de outras vidas, está soterrado lá dentro. E a gente não quer ver, não quer reconhecer, porque isso nos incomoda. Isso, de alguma forma, nos envergonha. Nós não sabemos como lidar com isso, então é melhor fingir que não está em nós. Né? E aí acaba, a tendência é vir para fora, acaba somatizando. Né? Surge como uma gripe, surge às vezes como uma doença psicossomática, às vezes surge até como um câncer, como é o caso dos ressentimentos, que é cientificamente provado. Claro que nem todo câncer tem origem num ressentimento, numa mágoa, mas muitos tipos de câncer, existem estudos médicos feitos nesse sentido, guardam a sua origem num ódio largamente mantido, num ressentimento que não foi trabalhado, né? Numa mágoa profunda que foi mantida durante muito tempo, que a pessoa não quer admitir, não quer trabalhar, sorri, mas por dentro está amargurada, está sofrido, está por dentro, daí vem o câncer. Né? É só um exemplo. Não estamos dizendo, repetimos que todo câncer tem essa origem. Né? Mas pode ter, sim, origem psicossomática, como indicam muitos estudos. As doenças psicossomáticas são aquelas forjadas no corpo pelo impacto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, etc. A gente sabe que o corpo e o espírito formam um todo interligado. O que ocorre para o corpo reflete no espírito e o que ocorre no espírito reflete no corpo. Isso a medicina hoje vem reconhecendo. Nós chamamos o espírito de mente, né? Alguns médicos. Então, nós precisamos de autoconhecimento. A gente precisa entrar nessas camadas, porque senão não vai ter validade a nossa experiência na Terra. A gente vai passar vivendo o tempo inteiro na Terra, mas sem mergulhar no verdadeiro oceano que existe dentro de nós, que é muito profundo. Né? E a gente precisa mergulhar o mais fundo que a gente puder ir, para descobrir o que tem lá dentro. Como nós somos de verdade.
está em nós que não está legal e também ver o que está em nós que é legal, que precisa ser reforçado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido. É assim que a gente cresce. Então, primeira etapa, autodescobrimento. Segunda etapa, autoaceitação. A gente precisa se aceitar do jeito que é. O velho passou o caminho inteiro tentando agradar a um, agradar a outros, menos agradar a si mesmo. Menos fazer o que era melhor para ele, para o filho e para o burro. Né? Se guiou pelas opiniões de terceiros, que é o que nós muitas vezes fazemos na nossa vida. Ouvimos pitaco daqui, pitaco dali, conselho daqui, e muitas vezes não ouvimos os ditames do nosso eu profundo, da nossa consciência, que é Deus em nós, que é a presença de Deus na gente. Então a gente prefere ouvir os outros e não ouvir, muitas vezes, Deus, que de alguma forma fala conosco pelos canais da intuição. Então a gente precisa se aceitar do jeito que é, reconhecer sem vergonha, sem culpa, sem medo, o que nós somos de fato. Tá? Tudo o que há em nós. E nos aceitarmos. Porque ninguém aqui é perfeito. Às vezes nós queremos parecer para os outros algo que não somos. A gente quer parecer perfeito, quer parecer o bonzinho, quer parecer a pessoa legal, quer parecer isso e aquilo, porque teme que não vai ser aceito pelos outros, teme que não vai ser querido pelos outros, teme que vai perder o amigo, coisa e tal. Só que vive uma farsa, vive uma mentira. Então nós precisamos ter coerência com a nossa realidade, porque senão nós vamos viver de conflito em conflito, de drama em drama, sem poder usufruir um pouco da felicidade real, que é aquela que a gente vivencia por dentro e não por fora. Né? Então nós precisamos nos aceitarmos como somos, com aquilo que temos de bom e com aquilo que temos de ruim. Reconhecer que nós temos algum ódio dentro da gente, o sentimento de vingança, uma antipatia por uma pessoa, um ressentimento, uma timidez, um medo, sei lá. Reconhecer isso é um primeiro passo para poder trabalhar. Senão a gente se comporta como uma criança de 2 ou 3 aninhos que, ao cobrir as mãos com os olhos, acha que ficou invisível para os demais. Não, ela continua ali. Todos estão vendo ela. E nós, muitas vezes, fazemos isso em relação aos nossos problemas. Não querer vê-los, não querer identificá-los, não querer reconhecê-los, não vão fazer com que eles desapareçam. Esse tipo de mágica não existe. Né? Então, aceitarmos-nos como somos. Né? Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, aceitação própria. Né? E a aceitação vai levar-nos a gostar da gente como a gente é. Isso é muito importante para nós. Porque se a gente não gostar da gente mesmo, a gente não vai gostar do marido, não vai gostar da esposa, não vai gostar dos filhos, não vai gostar do outro, não vai gostar de ninguém. Quem não gosta de si mesmo, não gosta de ninguém. Então nós precisamos trabalhar essa questão da nossa autoestima, nos valorizarmos, gostarmos de nós como a gente é, com nossas virtudes e nossos defeitos. O terceiro passo é a transformação pessoal. A partir do momento que eu me conheço, que eu me aceito, eu posso começar a fazer o trabalho da minha vida, que é o que me trouxe para a Terra, que é trabalhar o meu mundo íntimo, que é trabalhar meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções. É trabalhar os meus relacionamentos, a forma como me comporto, como eu ajo, interajo com os meus semelhantes. É para isso que a gente está aqui. E muitas vezes a gente esquece. A gente fica correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e perde o rumo, perde o caminho, perde o objetivo, perde o foco, que é a nossa vivência plena na Terra, buscando a paz, buscando a harmonia, buscando
a felicidade em todo lugar que a gente se encontra, de dentro para fora. Porque se a gente inverter o processo, que é como temos feito agora, o mundo inteiro tem feito isso, buscar felicidade de fora para dentro, buscar solucionar os problemas de dentro a partir do que está fora de nós, a gente não vai conseguir. A humanidade, infelizmente, encontra-se às avessas. E isso responde por todas as misérias, problemas, dificuldades que vivenciamos na atualidade. A humanidade está sem rumo e está vivendo equivocadamente. Enfoca o material ao invés de enfocar o espiritual. Enfoca as coisas de fora, as coisas exteriores, ao invés de enfocar as coisas de dentro, as coisas interiores. Enquanto esse processo não se inverter, nós vamos continuar com os problemas de sempre. E a humanidade só vai mudar quando cada um de nós mudar. E é claro que isso é um processo, né? A gente não muda do dia para a noite. Ninguém dorme bandido e acorda santo no outro dia. É algo demorado, que demora anos, que demora muitas vidas. Cada um de nós já tem aí quantas existências, vindo para trabalhar, às vezes, uma angústia, uma timidez, uma melancolia, uma tristeza inexplicável, e não consegue. Quantos casos de suicidas? Temos notícias de pessoas que reencarnam já pela 10ª vez. E quando chega na faixa etária em que se suicidaram na última existência, volta todo aquele padrão negativo do passado, não conseguem muitas vezes se controlar e se suicidam de novo. E são muito comum essa narrativa nos relatos dos espíritos. Né? Então a mudança não é fácil. Não é fácil. E é esse trabalho de transformação pessoal para melhor que nós temos que fazer. É o objetivo da nossa existência aqui na Terra. Ninguém vai mudar o mundo, a não ser que mude a si mesmo. Há um pensador alemão, que não nos lembramos o nome, mas é muito citado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, nas suas palestras, que diz o seguinte: quando alguém cai, a humanidade inteira tomba com ele. E Joana de Ângeles, que é o espírito mentor desse médium, faz a releitura. Quando alguém se levanta, a humanidade inteira levanta-se também. Então, cada mudança individual vai se refletir na coletividade necessariamente, porque nós formamos um todo interligado. Embora não percebamos, todos nós aqui estamos interligados pelos fios dos pensamentos. Do nosso ser espiritual, despedem-se raios cuja coloração é a mais variada possível e reflete os nossos estados interiores, os nossos sentimentos, das nossas emoções. E essas irradiações, esses raios, estão se interpenetrando, estão se comunicando, estão se interlaçando. E paralelo a essas irradiações, há as irradiações espirituais, dos benfeitores que vêm dos planos superiores nos socorrer, nos auxiliar. Por isso que muitas vezes nos sentimos bem na casa espírita, que o passe nos traz tantos benefícios, porque é uma conjugação de ondas mentais e forças eletromagnéticas sutis que atuam diretamente nas camadas energéticas profundas do nosso ser. Então nós precisamos nos conscientizar dessa interdependência que existe entre nós, principalmente entre os pensamentos. Porque se nós estamos dentro de casa, casal, por exemplo, eu penso, o marido pensa alguma coisa, mesmo que não verbalize ou que não denote isso na expressão facial, o cônjuge, a esposa, vai sentir o impacto desse pensamento. E vice-versa. Né? E aí muitas vezes surge uma antipatia, surge uma desarmonia. Ela muitas vezes não ocorreu no nível consciente, mas no nível inconsciente, energético mais profundo ela se deu. Porque os nossos pensamentos se interrelacionam.
Muitas vezes passa cada bobagem na nossa cabeça que a gente não se dá conta. E nós somos responsáveis por essa bobagem que está ocorrendo nos nossos pensamentos. E ela vai ter consequências para nós. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, a quarta etapa é a da determinação. A gente não consegue nada na vida, nem material, nem espiritualmente, se nós não tivermos determinação. O velho, na história, o moleiro, fez uma coisa certa. Ele ouviu os conselhos, pitacos de todo mundo e agiu ao talante, segundo a vontade dos outros. Mas ele não deixou de continuar a sua caminhada em nenhum momento. Ele não desistiu porque debocharam dele, porque caçoaram dele. Ele perseverou no seu objetivo, que era chegar até a feira para vender o seu burrico. Então, nós precisamos de determinação na nossa vida. Autoconhecimento, aceitação de si mesmo, trabalho interior de transformação para melhor e determinação. Estas 4 etapas constituem o caminho que nos levará à porta estreita da qual fala Jesus, que nos levará para um outro lado, para uma outra dimensão, que é a dimensão da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa realização, da nossa harmonia, da solução para os nossos conflitos e dramas, para a resolução dos nossos problemas, etc. Nosso foco deve estar na porta estreita, na qual falava Jesus. E a ela, essas 4 etapas que citamos nos conduzem. Então, queremos encerrar com a leitura de 5 versinhos, 5 quadras poéticas, de um livrinho que escrevemos, que é o nosso primeiro livro espírita, são quadrinhas espíritas, e é do capítulo 24, que se intitula justamente Determinação. Então vamos lê-las, são bem curtinhas para encerrá-las. O livro é Espiritualidade em Quadros. Tenha esforço contínuo na conquista desejada, pois sem trabalho árduo não se consegue nada. Acredite no impossível, esforçando-te em realizá-lo. Quem faz todo o possível consegue materializá-lo. O homem tem por meta crescimento e evolução. Não precisa ser asceta, basta ter determinação. Há quem desista na vida sem ao menos ter tentado, esquecendo dos seus sonhos ao invés de ser determinado. Busca um objetivo elevado no curso da tua existência. Aprende a ser determinado tendo garra e persistência. Então, se tivermos determinação, persistência, nós teremos tudo. Repetimos, tanto material quanto espiritualmente. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe e que esteja sempre ao nosso lado, fecundando os nossos esforços, nos intuindo, nos guiando, nos amparando no caminho da nossa vida terrestre, na direção da porta estreita, que nos conduzirá e nos dará acesso à felicidade e à paz que buscamos. Obrigado.